Quero uma cesariana respeitosa. O tema do nosso Café com Físio é sobre realmente aquelas mulheres que querem uma cesariana por opção e aquelas mulheres que precisam de uma cesárea por alguma razão, né? Mas como ainda assim pode ser um nascimento lindo, né? Um nascimento respeitoso, mesmo sendo uma cesariana. Quando a gente fala na humanização do parto, né? A humanização do parto, eu acredito que é o respeito às escolhas, né? A humanização do parto não é que tem que ser um parto normal. A humanização do parto não é contra a cesariana. A humanização do parto é um movimento que respeita a escolha da mulher, né? E muito se fala do parto normal dentro da humanização, porque muitas mulheres escolhem o parto normal e elas são muitas vezes enganadas e levadas para uma cesariana não tão necessária assim. Então, por isso esse movimento se fez tão forte. Mas não quer dizer que essa mulher ela não possa escolher uma cesariana, porque ela também pode. Então, o primeiro princípio, né, para uma cesariana respeitosa é a gente respeitar a escolha dessa mãe. Se essa mulher ela quer viver uma cesariana por opção, ela tem que ser tão respeitada quanto aquela mulher que opta pelo parto normal. Porque a humanização é o respeito às escolhas. E essa mulher ela tem que ser respeitada na escolha dela. Desde que essa escolha seja feita baseada em evidências. Mas como assim? Se essa mulher ela tem informação de qualidade, então ela vai pegar lá, cesariana, os benefícios e os malefícios dessa escolha. Ela vai pegar o parto normal, os benefícios e os malefícios dessa escolha, e vai colocar numa balança. Para cada mulher vai pender para um lado. Tem mulheres que vai ser melhor ter o parto normal. Tem mulheres que elas vão optar pela cesariana mesmo sabendo dos riscos. Só que independente da escolha, a humanização, ela é o respeito à decisão da mulher. O respeito à escolha dela. Mas é importante lembrar que se ela escolher a cesariana, que ela escolha baseada em evidência científica, em informações reais, e não faça essa escolha baseada no mito, tá certo? Então, quando a mulher, mesmo com informações de qualidade, ela opta pela cesariana, sabendo dos riscos, e mesmo assim ela quer que o bebê dela nasça dessa maneira, ela tem que ser respeitada. E não é porque ela escolheu uma cesariana que tem que ser um processo frio, como é uma cirurgia. Pode ser um processo lindo, porque é uma cirurgia para trazer a vida ao mundo. E tem que ser um momento especial. Porque, na realidade, essa mulher, essa família, vai comemorar esse dia todos os anos, durante toda a vida. Vai ser provavelmente o dia mais importante daquela família todos os anos. E tem que ser um momento especial, mesmo que essa mulher opte por ganhar o seu bebê de uma maneira cirúrgica. E tá tudo bem, é a escolha dela e ela tem que ser respeitada. E respeitada numa cesariana, ela não precisa ser uma cesariana fria, né? Ela não precisa ser uma cesariana sem emoção. Ela pode ser um momento especial também, tá certo? Então, quando a gente pensa na cesariana respeitosa, eu acho que quando ela é eletiva, né? Ou seja, quando essa mulher decide que ela quer uma cesariana, certo? Que ela não quer viver a experiência do parto normal, essa mulher tem que ser respeitada. E esse dia tem que ser especial, porque é a chegada da vida do filho dela. Certo? E também pode acontecer a cesariana que a gente fala por necessidade real, tá? Então, temos dois motivos para a cesariana. Aquela mulher que escolhe a cesariana, né, por opção, sabendo dos riscos e benefícios, ela escolhe essa cesariana e ela tem que ser respeitada por isso e cuidada da mesma maneira. E tem aquela mulher que vai precisar de uma cesariana necessária por alguma razão clínica, tá? Ou essa mulher vai precisar por uma restrição de crescimento do bebê ou alguma
questão dela vai precisar agendar uma cesariana, ou ela vai entrar em trabalho de parto e durante o trabalho de parto alguma situação acontece que é preciso indicar uma cesariana, tá certo? E, independente dos motivos, se for uma cesariana eletiva, tá? Que essa mulher escolheu isso, ou se for uma cesariana durante o trabalho de parto, que essa mulher buscava o parto normal realmente, mas por alguma razão clínica precisou de uma cesariana, não é porque o caminho é outro que tem que ser menos especial. O caminho ele deve ser especial, sim, porque é a chegada daquele bebê, é a celebração de uma vida. E mesmo num processo cirúrgico, a gente pode entender que a gente pode fazer diferente e uma experiência muito positiva. Então, isso é a cesariana respeitosa. Mas, Cláudia, então me explica, como que é a cesariana respeitosa? Eu nunca ouvi falar, eu nunca pensei a respeito disso, né? Amigas minhas tiveram cesarianas e não se preocuparam com isso. Como pode ser uma cesariana respeitosa? Então, vamos lá. Então, a cesariana, ela pode ser eletiva ou por escolha da mulher, né? Ou por uma necessidade clínica, que o obstetra vai orientar, ou ela pode ser durante o trabalho de parto. Então, o trabalho de parto inicia, né? E essa mulher, ela vive todo o processo, só que em um determinado momento ela vai precisar de uma cesariana, tá certo? Independente qual for a razão, essa mulher ela deve ser respeitada. E a gente pode fazer da cesariana o momento mais lindo da vida dela, mesmo sendo uma cirurgia. Tá? Então, o primeiro passo é o respeito. Quando a gente fala de cesariana respeitosa, a gente tem que respeitar a escolha dessa mulher. Tá? Assim como a mulher que escolhe o parto normal deve ser respeitada também, tá certo? O segundo ponto para uma cesariana respeitosa, seja eletiva ou seja por necessidade. O segundo ponto é esperar o tempo do bebê. Para que uma cesariana seja respeitosa, é preciso que se espere o tempo do bebê. Porque se você não espera o tempo do bebê, a gente não pode dizer que essa cesariana é respeitosa. Você concorda comigo? Porque ela não está sendo respeitosa com o bebê. Porque quando a gente marca uma cesariana, seja por escolha ou por uma necessidade, a gente combina esse processo com o médico, com a família, com o marido, e ninguém combinou com o bebê. Então, alguém perguntou se esse bebê está pronto para nascer? Porque se você não sabe, o start do trabalho de parto, ele começa quando o bebê está pronto. Então, quando o bebê está pronto, né, quando o pulmãozinho dele está pronto, o pulmãozinho dele, que é o último órgão a ficar maduro, ele libera uma substância que é irritante da parede uterina e vai começar as contrações. Ou seja, o bebê só está pronto quando inicia o trabalho de parto. E se eu não espero o tempo do bebê, eu posso dizer que é uma cesariana respeitosa? Se eu não estou respeitando o tempo do meu bebê? Mas você pode me dizer, Cláudia, mas eu fui no ultrassom e no ultrassom mostrou que ele está pronto. Que já tá tudo formadinho, que a placenta tá grau tanto, que o líquido não sei o que lá, que o bebê... Ok. Se ele tivesse tão pronto assim, você estaria em trabalho de parto. O ultrassom é uma excelente ferramenta, um excelente método de avaliação, mas não é 100% fidedigno, né? Então, esperar o tempo do bebê é respeitar esse tempo. Imagina se você é o bebê. Tá? Nós já fomos bebês. Você gostaria de sair para o mundo quando você estivesse 100% pronto? Ou você gostaria de sair para o mundo quando você tivesse 98%? Imagina que o pulmãozinho é o último a ficar pronto, né? E aí, quando ele fica pronto, o trabalho de parto inicia. Se você sai antes da hora, esse pulmão vai ter que amadurecer à força rapidinho. Será que isso é bom? Então, o primeiro passo para uma cesariana realmente respeitosa é esperar o tempo do bebê. É esperar ele dar um sinal que está pronto. Mas qual é esse sinal? Esperar as contrações iniciarem. Esperar
a bolsa romper, esperar um tampão, esperar algum sinal de que esse bebê realmente está pronto para vir para o mundo. E aí sim você vai para uma cesariana. Ai, Cláudia, mas eu não quero viver as contrações, eu tenho medo das contrações, eu não quero viver essa dor. Gente, não é igual novela. Rompe a bolsa e começa o bebê a nascer imediatamente. Não, você pode esperar um sinal, falar com o seu médico e ir para uma cesariana. Não é tão rápido o processo assim. Agora, se for super rápido, agradeça, porque é a minoria das mulheres que passa por um processo super rápido, tá? Então, se você busca uma cesariana, o primeiro passo é esperar o tempo do bebê. Espera ele ficar pronto, espera ele dar um sinal. E esse sinal quem dá não é o médico, não é o ultrassom. Esse sinal quem dá é o bebê, através de uma resposta do seu corpo. E aí você vai para uma cesariana sabendo que o seu bebê está 100% pronto para vir para esse mundo. Certo? Agora, se você puder, a partir desse sinal, viver pelo menos uma parte do trabalho de parto, viver algumas contrações, isso é extremamente benéfico, porque quando a gente vive o trabalho de parto, uma série de hormônios, uma cascata de hormônios é liberada para essa mãe e para esse bebê. E essa cascata de hormônios vai encharcar o cérebro dessa mãe e o cérebro desse bebê, facilitando inúmeras coisas em toda a nossa maternagem. Então, quando a gente vive o trabalho de parto, quando a gente vive as contrações e nós recebemos essa carga hormonal intensa que só acontece durante o trabalho de parto, em toda a nossa vida, essa intensidade de carga hormonal só acontece no trabalho de parto. Então, olha que oportunidade única que a gente tem para viver isso. E essa descarga hormonal vai encharcar o nosso cérebro e o cérebro do nosso bebê, e são hormônios do amor. Isso tudo vai facilitar o quê? O vínculo entre a mãe e o bebê. Então, vai ter aquele apaixonamento. Isso tudo vai ser um bebê mais pronto, que vai mamar melhor, então você vai ter menos problema com a amamentação. Isso tudo facilita a descida do leite, porque o teu corpo entendeu que o seu bebê está pronto para nascer e que agora o próximo passo é a descida do leite para alimentar esse bebê. Então, a sua amamentação vai ser uma melhor amamentação se você esperar o tempo do bebê e viver pelo menos o trabalho de parto inicial antes de ir para uma cesariana. Isso vai aumentar o imprinting, que é o apaixonamento entre a mãe e o bebê. O seu bebê vai ser colonizado por bactérias importantes. Então, os benefícios de se viver o trabalho de parto são inúmeros, mas o que eu quero te dizer é, se você busca uma cesariana respeitosa, espere o tempo do bebê, espere ele dar um sinal que está pronto. E se você puder, viva pelo menos algumas horas do trabalho de parto, para que vocês possam receber os benefícios da descarga hormonal que só acontece nesse momento. Faz sentido para você? Então, quando a gente pensa numa cesariana respeitosa, não é só a ambientação que eu vou falar, e sim é quando realizar essa cesariana. Agora, se você tem uma condição clínica que você não pode esperar o trabalho de parto, aí é uma outra situação. Aí é colocar na balança o risco e o benefício. E, obviamente, que a humanização a respeito das escolhas não fazer com que nenhuma mulher, nenhum bebê sofram riscos. Então, às vezes, algumas mulheres, por uma condição clínica, vão marcar uma cesariana. Só que mesmo assim pode ser especial. Então, para aquela que escolhe, é isso que eu digo. É você poder esperar o tempo do bebê, viver o trabalho de parto. Aquela que tem uma condição clínica que pode agendar, tudo bem. Como pode ser especial mesmo assim? Tá? Então, temos essas duas situações. Aquela que esperou um tempo do bebê, né, e viveu o trabalho de parto e vai para uma cesariana intraparto, e aquela que não tem opção, que por alguma razão clínica vai precisar, sem nenhum sinal, ir para o hospital e fazer sua cesariana para conhecer o seu bebê. Como isso pode ser respeitoso, né? O outro ponto para uma cesariana respeitosa é a ambientação do centro cirúrgico.
Mas como assim, Cláudia? Bom, pensa comigo o seguinte: o centro cirúrgico já é um ambiente para quem não está acostumado com o hospital. Para muitas mulheres, só o hospital em si já é um ambiente meio assustador, concorda? Muitas pessoas não gostam de estar dentro de um hospital, né? Agora, o centro cirúrgico, mais ainda, porque é um ambiente frio, no sentido de nada acolhedor, né? Porque ele tem que ser básico para as necessidades lá de uma cirurgia. A mulher nunca esteve, muito provavelmente nunca esteve nesse ambiente, né? Ela vai viver uma cirurgia e isso causa algum certo receio, porque é uma cirurgia de grande porte. Ela fica deitada, então, imagina a seguinte situação: você chega no hospital e você vai para cesariana, então você vai chegar, você vai tirar toda a sua roupa, pôr sua camisola e esperar, né? Isso tudo, imagina a ansiedade. A hora que você vai para o centro cirúrgico, o seu marido fica do lado de fora por um período, até você ser preparada para iniciar a cirurgia e depois ele entra. E aí, nesse processo, você deita na maca e você começa a ver uma movimentação ao redor, né? Então, o médico se preparando, o anestesista vai fazer anestesia, os auxiliares organizando a sala, né? Essa sala que é um ambiente frio, né? Nada aconchegante, porque não pode ser realmente, né? As luzes super acesas, brancas, né? O ar-condicionado bem gelado, porque para quem não sabe, o médico precisa se paramentar e a paramentação dele é bem quente, né? E aí começa a higienização do corpo dessa mulher para iniciar a cirurgia. Então, depois que inicia, faz a higienização, né? E tudo que precisa ser feito, acesso, sorinho, às vezes precisa passar sonda, organiza tudo, aí coloca um pano na frente dessa mulher para ela não ver a cirurgia, porque ela fica acordada, tá? E um outro ponto também é a mulher ficar acordada durante a cirurgia e não ser sedada. O ideal é que ela não durma, porque ela quer ver o bebê dela, ela quer pegar o bebê dela no colo. Se ela estiver dormindo, como ela vai lembrar do momento do nascimento do filho dela, né? Então, aí depois disso, o marido entra, ou o companheiro, e fica na cabeceira junto dessa mãe, tá? E aí vai começar a cirurgia. A mãe fica lá esperando, né? Como é feito hoje, né? Então, aí depois que essa mulher tá lá preparada, inicia-se a cirurgia. A cirurgia em si é bem rápida, né? E a mãe fica esperando, né? Ela fica com os braços amarrados, porque ela não pode pôr a mão para não contaminar o campo, né? Então, amarra os braços da mãe e ela fica lá esperando. Quando o bebê nasce, como que acontece? Como acontece a maioria das cesarianas hoje? O bebê nasce, né? A mãe não vê ele sair, e aí já levam o bebê para o pediatra ver, para os cuidados, e só depois esse bebê vem para essa mãe. E ele vem já todo embrulhadinho, e geralmente só mostra para a mãe: olha, mamãe, o seu bebê, olha, papai. Muitas vezes coloca só o rostinho aqui do lado, tira uma foto dos três e o bebê vai para o berçário. E essa mãe só consegue ver o rostinho desse bebê amarrada sem poder nem encostar nesse bebê. Numa luz branca, né, num ar-condicionado super gelado. Então, imagina para a mãe essa sensação de estar amarrada, de não conseguir pegar o seu bebê, de não conseguir olhar direito o seu bebê, numa situação de ansiedade, preocupação, porque ela está vivendo uma cirurgia. E o seu bebê é levado até finalizar a cirurgia, certo? Isso é o que acontece. Isso da ótica da mãe. Agora, pensa na ótica do bebê. Se você fosse o bebê, né? Primeiro, que o bebê vive no escuro. Ele nunca viu a luz do dia lá dentro do útero, é tudo escuro. E aí, se você ficar 1 hora de olho fechado, ou de 1 hora no escuro, e sair numa luz clara, é ruim, não é? Vai falar: nossa, não consigo enxergar. Até dói. Imagina para o bebê que nunca viu a luz sair naquele centro cirúrgico com aquela luz forte no rosto dele. Você acha que isso pode ser respeitoso? Segundo, o bebê tá molhadinho. Ele vive no quentinho, ele vive na temperatura ambiente, na temperatura corporal. E ele vai sair para a temperatura ambiente. Só que essa temperatura ambiente
tá super gelada, porque o centro cirúrgico é super gelado. E aí, imagina se ele não sente frio. Então vai doer o olhinho dele da luz e vai sentir frio. Isso é legal para ele? Não. E outra, o cordão dele é clampeado imediatamente. Você sabia que o bebê só vai começar a respirar com os pulmões quando ele entra em contato com o ar? Então ele entra em contato com o ar e aí o pulmãozinho dele vai começando a respirar e nisso ele vai recebendo sangue da placenta, porque ele está ligado pelo cordão. E aí, enquanto o pulmãozinho vai funcionando, ele tá respirando pelo cordão ainda. E quando o pulmãozinho tá 100%, o cordão para de pulsar. Então é lindo esse processo, é um processo de transição. Agora, se esse bebê sai, né, de uma cesariana e seu cordão é acordado, e o seu cordão é cortado imediatamente, é tipo assim desse bebê, se vira, agora você tem que respirar sozinho. E esse bebê ele tem que respirar desesperadamente. Será que isso é respeitoso com esse neném? E outra, esse bebê só ouviu a voz dessa mãe e desse pai durante toda a gestação. Quem ele quer? Ele quer a mãe e quer o pai. E esse bebê é levado. Então ele é examinado, muitas vezes ele toma as vacinas picado, ele toma as vacinas ali após nascer. Muitas vezes ele toma banho na primeira hora de vida. Gente, esse bebê nem sabe o que está acontecendo. Ele é um ser humano, é o corpo dele. E ele vai lá tomar banho, você acha que ele nunca tomou banho na vida. Como é essa experiência? Na luz, alguém passando cheiro, água, muitas experiências novas e longe da sua mãe. E aí esse neném é trocado, nunca experimentou a roupa, ele não sabe o que é vestir roupa, nunca experimentou a roupa, aí esse neném é trocado e fica no berçário, longe dessa mãe. Será que isso é respeito ao nascimento dessa criança? Se você fosse um bebê, você ia escolher qual opção? Essa ou a que eu vou te contar agora? Porque o objetivo do nosso encontro aqui é a gente falar como é uma cesariana respeitosa, porque às vezes ela pode ser necessária, mas a gente tem que respeitar essa mãe e esse bebê. E quando a gente pensa no respeito ao bebê, imagina o seguinte, imagina que se ao invés da gente deixar a sala super gelada, a gente desligar o ar-condicionado. Para o bebê não vai ser mais confortável sair molhadinho e num lugar não tão frio? E se ao invés da gente deixar as luzes super fortes, a gente apagar as luzes do centro cirúrgico e deixar a luz só no foco para o médico poder enxergar a cirurgia? Não seria menos agressivo com esse bebê? E se esse bebê, logo que nascesse, ao invés de ser examinado no bercinho ao lado, viesse para o colo dessa mãe e fosse examinado no colo dessa mãe? Não seria melhor para esse bebê? E se ao invés de cortar o cordão imediatamente após o nascimento, pudesse se esperar alguns minutos que fossem? Numa cesariana não dá para esperar o cordão parar de pulsar, porque não dá para deixar o sítio cirúrgico aberto por muito tempo. Mas pode-se esperar alguns minutos até esse bebê transicionar e estar com o pulmãozinho melhor respirando sozinho. Então, se você fosse um bebê, qual escolha você preferiria? Se você fosse um bebê, você iria escolher a opção 1 ou a opção 2? Então, é possível ter uma cesariana respeitosa. Agora, vamos pensar na ótica da mãe. Eu falei a primeira opção. E se essa mãe chega lá no centro cirúrgico e ela tá com medo e ela é acolhida por alguém da equipe? Se todo mundo da equipe está se preparando para a cirurgia, e se ela tiver uma doula para acolher ela? Para conversar com ela, para tranquilizar os medos, para fazer um relaxamento? Ela não iria diferente para lá? E aí imagina que essa mulher ela é acolhida antes da cirurgia e vai para o centro cirúrgico, né, com o apoio desse profissional, já que o marido não pode estar, né, neste momento.
E aí ela vai com essa profissional, ela deita lá, e aí essa profissional, enquanto tudo vai sendo preparado, essa profissional desliga o ar-condicionado, abaixa a luz, deixa só a luz do foco, coloca uma música, porque o objetivo é a chegada respeitosa. E essa mãe fica mais calma. E essa profissional pode fazer o quê? Tranquilizar essa mãe. Então, o que eu faço? Eu geralmente fico na cabeceira, eu peço para ela fechar os olhos, eu ponho uma música, ela se concentra na minha voz e a gente faz um processo de relaxamento e de meditação ali. Para quê? Para que ela não fique prestando atenção naquela movimentação natural do centro cirúrgico. E aí a gente faz uma conexão dela com o bebê. Então eu peço para ela, olha, se conecta com seu bebê, fala que ele vai chegar, fala que você está pronta, explica como tudo vai acontecer. Porque essa conexão entre mãe e bebê, ela é real. E você prepara o seu bebê para vir. E nisso a mãe vai tranquilizando, e ouvindo música, e se sentindo acolhida. E muitas vezes, quando o casal quer, a gente faz até uma oração antes. Quando eles desejam e pedem, né? É super possível. E aí, essa mãe, ao invés de ficar amarrada, ela fica com os braços livres. Para que ela possa receber o seu bebê a hora que nascer. É só nós da equipe orientarmos ela, olha, não põe a mão para cá, para não contaminar o campo. A sua mão pode ficar nesse espaço aqui, ó. E a doula também pode ficar responsável por ficar de olho na mão da mãe. Ou pode até prender durante a cirurgia, só quero que o bebê vier, solta a mão dela e coloca a mão, direciona a mão dela para abraçar esse neném. Outra coisa do nascimento respeitoso é abaixar o campo, para essa mulher ver o bebê emergir. Ai, Cláudia, mas eu não quero ver nenhum corte. Não, você não vai ver, porque você vai estar bem retinha. E você, deitada retinha, você tem ainda o barrigão. Você não vai ver nenhum corte. Então, quando o bebê está para nascer, a equipe abaixa aquele pano, né, o campo, abaixa aquele pano, para que o bebê, a mulher e o marido possam ver o bebê emergir. Porque muitas mulheres relatam que é muito estranho a sensação delas estarem lá e de repente o bebê aparecer por aqui. Que elas não viram ele sair, de repente alguém traz o bebê. Né? Porque isso faz parte do processo natural. Então a mulher, num parto normal, ela vê esse bebê sair. E numa cesariana, ela também pode ver esse movimento do surgimento desse bebê. Então, ela pode abaixar o campo para essa mulher ver o bebê emergir e depois pega esse bebê e passa ele e dá ele por debaixo do campo, dos panos cirúrgicos e dá esse bebê no colo da mãe. E a mãe fica lá curtindo esse bebê no contato pele a pele. Então, contato pele a pele numa cesariana é um ponto muito importante quando a gente busca uma cesariana respeitosa. Porque essa mulher vai ficar lá, então eles vão fazer pele a pele, tem todos os benefícios do pele a pele, e essa mulher vai viver a golden hour, a primeira hora de vida, com seu bebê numa cesariana. Igual como se fosse um parto normal. E aí essa mulher fica lá, né? O corpinho do bebê aqui, ela consegue sentir o cheiro do bebê, ela consegue olhar, ela consegue falar, e cai o narizinho. A mulher quer ver esse bebê, ela esperou 9 meses por isso. Então, isso é uma cesariana respeitosa. E aí, ela pode amamentar nesse momento. Ela pode amamentar o seu bebê na primeira hora de vida. A amamentação na primeira hora de vida é super importante. E isso tudo ela vai fazer enquanto a equipe está finalizando a cirurgia. Ai, Cláudia, mas o bebê não precisa avaliar, o pediatra não precisa ver, o pediatra está ali. O pediatra vai avaliar o bebê no colo dessa mãe. Para que esse momento não se perca. Porque esse momento é um momento riquíssimo do imprinting, do apaixonamento entre mãe e bebê, favorece a amamentação, diminui depressão pós-parto, aumenta vínculo entre mãe e bebê. Esse momento é riquíssimo. E se você é uma mãe, qual momento você prefere desses dois que eu te contei? E se você fosse o bebê, qual desses 2 momentos você preferiria, você escolheria? Então, quando a gente pensa numa cesariana respeitosa,
Independente se foi por escolha da mãe ou do casal, ou se for por necessidade, independente de qualquer uma dessas questões, ela tem que ser um momento especial. Ela tem que ser um momento mágico, porque essa família vai comemorar esse dia e vai lembrar desse dia todos os anos da vida. Esse dia vai ser celebrado. E esse momento tem que ser com alegria e não com medo, tensão, desespero, angústia, separação de mãe e bebê. Isso é uma cesariana respeitosa. E se a mãe, algumas mulheres passam mal durante a cesariana, porque é ruim a sensação, elas têm enjoo por conta dos medicamentos, e elas têm uma sensação ruim e elas passam mal durante. Se elas passarem mal, quem pode ficar com esse bebê? O pai! O pai, esse bebê é do pai também. E aí, enquanto a equipe está auxiliando essa mãe que não está conseguindo ficar com o bebê nesse momento, o que a gente pode fazer? Pegar o bebê e colocar no pele a pele com o pai. Então, o pai tá com a roupa cirúrgica, a gente passa esse bebê por dentro da roupa cirúrgica e deixa ele no pele a pele com o pai. Ele vai ser colonizado com as bactérias do pai. Ele vai estar em contato com o pai, cheiro, imprinting. Isso é natural. Isso é respeitoso. Isso é o que deveria acontecer para todos nós. Então, o objetivo meu aqui é te explicar como pode ser uma cesariana respeitosa. E ela não acaba aí, tá? Porque depois essa mulher vai para a recuperação. Ela vai para uma sala, né? Esperar para ela ficar em observação, para saber os sinais vitais dela, né? Para saber. E quando ela estiver melhor, né? Ela sobe para o quarto. Mas na recuperação, ela pode e deve ficar com o seu bebê junto, amamentando, curtindo, ficando, se aproximando desse bebê. Esse bebê não precisa ser levado. E se por algum motivo essa mulher não puder ficar com o bebê na recuperação, esse bebê pode ficar com o pai, no colo do pai, no contato com o pai, no carinho e no amor com o pai. Esse bebê não precisa ir para o berçário. Por que o bebê fica no berçário pro pai, e o pai vai para onde? Todo mundo separado. A mãe na recuperação, o bebê no berçário e o pai em algum lugar. Não, gente, a gente não pode separar a família. A família é nosso bem mais precioso. E esse momento, ele é especial e marcante para o resto das nossas vidas. Tá certo? Então, hoje o que eu vim trazer para você foi como funciona uma cesariana respeitosa. A gente fala de parto normal porque, na verdade, as mulheres carecem de informação sobre parto normal. Mas a cesariana respeitosa quase ninguém fala também. E se você quer viver, e se você escolheu viver uma cesariana, ou você mudou de ideia no meio do caminho e quis uma cesariana, ou se você precisou de uma cesariana, ela tem que ser um momento especial. Porque é o dia da chegada do seu bebê e isso tem que ser um dia de festa, tem que ser um dia de alegria e um dia de maior respeito possível com essa mãe, com esse pai e com esse bebê que acabou de chegar no mundo, para que esse bebê entenda que ele é amado e que vale a pena viver nesse mundão aqui nosso.